Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. É uma alegria poder estar com você mais uma vez, para nós fazermos aqui a nossa pré-aula da lição de número 10, deveres civis, morais e espirituais. Antes, porém, eu gostaria de mandar aqui o meu abraço para todos os 993 irmãos que foram lá acessar o nosso vídeo e assistiram nossa videoaula. Que esta aqui também seja uma bênção para a sua vida e você possa estar sendo edificado através das orientações que nós passamos aqui. Estamos aqui como um facilitador para facilitar você na sua escola bíblica dominical. Então, meu abraço a todos os mais de 900 acessos que nós tivemos na nossa última pré-aula. Então, Deus abençoe você, muito obrigado. Quero mandar meu abraço também para o meu amigo Abner, que estuda comigo na Faculdade Teológica de Lorena, também o irmão Edivaldo. Obrigado por vocês terem também acessado e divulgado a nossa videoaula, tá bem? Então, vai aqui a nossa aula de número 10, deveres civis, morais e espirituais. Então, vamos para o nosso textual. Ele diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Romanos 13:1. Verdade prática. Diante da sociedade, o crente tem deveres civis, morais e espirituais. Leitura bíblica em classe, nós vamos agora para o capítulo de número 13 de Romanos, versículos de 1 a 8, que você acompanha comigo aqui no vídeo. Versículo 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu não temer as autoridades? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Porque por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que devais. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. E a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Muito bem, essa é a nossa leitura bíblica em classe. O objetivo geral da nossa lição é conscientizar que o crente tem deveres civis, morais e espirituais para com a sociedade na qual está inserido. E a nossa aula está dividida em 3 tópicos que nós vamos passar a abordar com vocês aqui nesta oportunidade. Muito bem, lição de número 10, deveres civis, morais e espirituais. A nossa nova vida em Cristo, ela se manifesta, além da nossa vivência cristã, ela também se manifesta em nosso relacionamento com as autoridades constituídas por Deus. Por isso nós devemos nos sujeitar, nós devemos nos submeter a essas autoridades. Eu não quero com isso dizer que você deva concordar com aqueles que praticam a corrupção, com aqueles que praticam roubo e também com algumas leis que são contrárias aí à palavra de Deus. Com isso aí, nós não devemos concordar. Existem algumas leis aí que são meio absurdas, como por exemplo, a legalização do aborto, como por exemplo, alguns casamentos ilícitos que estão surgindo na atual sociedade que nós estamos vivendo, e outras mais leis que contrariam aí os princípios divinos da palavra de Deus. Com isso aí nós não devemos concordar. E no capítulo de número 13 aqui, Paulo ele trata do nosso relacionamento com as autoridades. Então, viver pela fé
demonstrando de fato que nós somos obedientes à palavra de Deus, e a nossa obediência nos leva também a sujeitar a essas autoridades aí que nós respeitamos como autoridades que são constituídas por Deus. São as autoridades governamentais. Por isso nós devemos aí seguir as regras, devemos aí seguir as normas, pagar os impostos e seguir todas as regras que são estabelecidas aí por essas autoridades. Vamos para o tópico de número 1 da nossa lição? Tópico de número 1, deveres civis. E o ponto 1 vai falar da natureza do Estado. O que o apóstolo vem abordar é que toda autoridade ela é constituída por Deus. Por isso merece o nosso respeito, por isso merece a nossa obediência, por isso merece a nossa sujeição. Embora aqui no texto bíblico apareça o termo potestade e em algumas vezes dá aqui o sentido, dá a conotação de seres espirituais, mas Paulo não está se referindo aqui às autoridades espirituais. Haja vista que este mesmo termo aqui, potestade, aparece como, por exemplo, quero ver aqui, em Colossenses capítulo de número 1, versículo 16, Paulo disse assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam trono, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Claro que neste termo bíblico aqui, nessa passagem bíblica, potestade está se referindo a uma hierarquia angelical. Também está aqui em Efésios capítulo número 6, versículo de número 12, essa mesma expressão aparece aqui. Paulo disse assim, olha, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nessas passagens bíblicas, potestade está se referindo, sim, a autoridades espirituais, a seres espirituais, a hierarquia angelical, tanto do mal quanto do bem. Existe a hierarquia tanto dos anjos do bem quanto dos anjos do mal. Então, Paulo está falando deste ser espiritual aqui. Mas na passagem bíblica de Romanos, capítulo de número 13, estas autoridades, estas potestades que Paulo ele está se referindo, são as autoridades governamentais estabelecidas por Deus. São seres humanos, são as autoridades do nosso governo. No próprio contexto do capítulo de número 13, por 4 vezes vai aparecer essa expressão, e por este contexto nós vamos acabar analisando e nos conscientizando que de fato estas autoridades se referem aos governantes civis a quem nós devemos nos sujeitar, seja ele de ordem nacional, seja ele de ordem estadual, municipal, local. O certo é que Paulo ele está orientando aos cristãos a serem sujeitos a estas autoridades, porque elas são de natureza estabelecida por Deus. Ponto de número 2 do tópico 1, o propósito do Estado. Quando nós falamos do propósito do Estado aqui e da nossa sujeição, nós queremos dizer que o propósito da sujeição a essas autoridades constituídas está aqui em Romanos, capítulo de número 13 e versículos de número 3 e 4. Olha o que Paulo diz aqui, o propósito, olha. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Então, para nós que praticamos o bem, de forma alguma, essas autoridades constituídas são terror para a nossa vida. Mas, queres tu, pois, temer as autoridades? Faz o bem e terá o louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Então, foi constituído para o nosso bem viver, para o nosso bem-estar. Mas se fizer o mal, teme, pois não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar os que fazem mal. Então veja, essas autoridades foram constituídas por Deus justamente para a manutenção da ordem e do bem-estar da população e da sociedade, para que não haja uma anarquia no Estado. Então essas autoridades devem ser respeitadas. Paulo diz aqui que este governo civil estabelecido por Deus é ministro de Deus para refrear o mal. O mal está aí alavancado. Então esses ministros existem ali para poder refrear o mal e promover o bem comum para toda a sociedade,
Por isso, nosso respeito a eles, mesmo que eles sejam governantes pagãos. Na história do povo de Israel, surgiram muitos governantes pagãos aí, podemos falar de Nabucodonosor, e mesmo assim tinha todo o respeito daqueles que viviam debaixo de sua tutela, debaixo do seu governo. Então, mesmo sendo autoridades pagãs, nós devemos ter o respeito, devemos nos sujeitar, porque são autoridades constituídas por Deus. Ponto 3 do tópico de número 1, a igreja e o Estado. Então veja bem, a igreja do Senhor, ela não faz parte da sociedade. Na verdade, a igreja, ela é a sociedade. Então nós somos também a sociedade. E a sujeição dos cristãos aí a esta autoridade, primeiramente diz razão por conta da nossa obediência à palavra de Deus. E a palavra de Deus nos orienta a sujeitar, a obedecer e nunca jamais sermos desobedientes. Então, primeiramente, por conta da nossa obediência. Por isso, nós não devemos defraudar aí o governo, nós devemos pagar o nosso imposto, fazer a nossa declaração de imposto de renda para aqueles que atingem aí o limite e declarar somente aquilo que for justo. Devemos pagar os nossos tributos, agir de forma clara, transparente, porque além de sermos cidadãos da terra, nós somos também cidadãos dos céus. E Paulo, ele orienta a cumprir com os nossos deveres. Como disse Jesus, olha o que Jesus disse aqui, olha que coisa interessante aqui, capítulo de número 22 de Mateus, e versículo de número 21, o próprio Jesus se sujeitou aí aos governos, às autoridades. Ele disse assim, olha, disse-lhe eles, de César. Então ele lhes disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então o próprio Senhor Jesus, ele era fiel à sua obediência às autoridades e pagava também os seus tributos. Por isso nós somos orientados a pagar os seus tributos, mesmo que nós sabemos que alguns deles são abusivos, contudo, nós somos obedientes à palavra de Deus e por isso nós estamos sujeitos aí a essas autoridades. A outra razão, além da nossa obediência, é a nossa consciência cristã, de servos de Deus, de uma vida nova, de uma nova vida em Cristo, de nova criatura que somos, de seres justificados, por termos nascido de novo e vivemos com uma expectativa no céu, uma esperança de vida eterna. Então nós devemos viver neste século presente de forma justa, sóbria, piamente, para que ninguém venha nos acusar. Então nós temos que estar sempre sujeitos a essas autoridades aí. E se sujeitar, não é se sujeitar com medo da lei, de forma alguma. Porque se nós nos sujeitamos, se nós obedecemos, não temos por que temer. Mas a nossa consciência vai nos deixar livres de ter alguma acusação ou sermos ameaçados por alguma lei que possa tentar nos atingir, nos atacar, nos ferir. Mas a nossa consciência com Deus, como um viver cristão, nos faz estar sujeitos à autoridade sem temer a autoridade, porque nós cumprimos aquilo que diz a palavra de Deus. E a nossa consciência diante de Deus nos faz entender que somos pessoas justas diante dessa sociedade. Então, só se justifica aqui uma desobediência se, por exemplo, existir um conflito entre uma lei elaborada por esta autoridade constituída em relação à lei divina, em relação à palavra de Deus. Lá em Atos capítulo 5, versículo de número 29, olha o que o apóstolo Pedro disse quando ele foi indagado a respeito de não mais falar em nome de Jesus. Olha o que Pedro disse para aquelas pessoas ali, representantes, autoridades que estavam presentes ali. Ele disse assim, olha, porém respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que os homens. Por quê? Porque as leis que eles estavam estabelecendo estavam em conflito com a lei de Deus, com a sua palavra. Então os apóstolos decidiram obedecer a Deus e não ao homem. Então quando existe alguma lei que inflige aí a lei divina, a lei
de Deus, a sua palavra, aí se justifica uma desobediência, né? Porque existem algumas leis que de fato são injustas, que privam o exercício da nossa fé. Então nós não vamos nos sujeitar a esse tipo de lei. Neste caso, nós temos que primar pelos bons princípios da Bíblia Sagrada, pelos bons princípios da palavra de Deus. É a única razão que pode se justificar uma desobediência, é a única. Tópico de número 2, vamos lá? Deveres morais. E no ponto 1 do tópico 2 vai falar sobre a dívida que todos devem ter. Ué, mas estou acabando de dizer aqui que nós devemos estar quites com o nosso Estado, devemos pagar os nossos tributos, os nossos impostos. Agora nós vamos falar sobre a dívida que todos devem ter. É o conselho que o apóstolo Paulo ele dá para os irmãos da igreja de Roma. Essa dívida nós temos que ter mesmo. Olha, versículo de número 8 do capítulo 13, ele diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Então este é o conselho de Paulo. Essa dívida nós temos que ter. A única dívida de natureza positiva que deve haver na vida do cristão é o amor. E esta dívida ela não deve ser saldada. Nós sempre temos que estar pagando. Sempre temos que estar pagando. Sempre temos que estar pagando. Ou seja, devemos estar amando o nosso próximo constantemente, porque o próprio apóstolo disse aqui no versículo 8 do capítulo 13 que acabamos de ler, que quem ama cumpriu a lei. Então a lei foi cumprida através do amor. O que nós não devemos é estar com débito com o Estado em relação aos tributos, e até mesmo, como nós temos no tópico 2 de deveres morais, todo cristão deve ter um bom nome, ou seja, ter um nome limpo. Isso aí é um dever moral de todo cristão, mas a dívida que todos devem ter, claro, é o amor. E essa dívida, como eu disse, é permanente. E na verdade é uma obrigação moral que todo cristão, e não só todo cristão, isso é para todo ser humano. O amor é uma obrigação moral que todo ser humano deve ter para com o seu próximo. Isso aí é regra na palavra de Deus. Ponto 2 do tópico de número 2, a segunda tábua da lei. Nos capítulos anteriores aqui, no 12, no 11, no 10, no 9, Paulo falou diversas vezes sobre a lei. E aqui ele volta a falar novamente sobre a lei. Ele volta a citar novamente a lei, justamente no capítulo 13 e no versículo de número 8 que nós lemos aqui, né? Porque quem ama cumpriu a lei. E Paulo falou diversas vezes sobre a lei, falando sobre os mandamentos, os 10 mandamentos. E é interessante a gente observar que nos 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos ali, eles dizem respeito a um relacionamento de ordem vertical. Ou seja, do homem para com Deus. Então é vertical o relacionamento dos 4 primeiros mandamentos da lei de Deus, da segunda tábua da lei. Ou seja, o homem precisa estar se relacionando com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não fazer imagem de escultura, não proclamar o nome do Senhor Deus em vão, guardar o sábado, enfim, esses são os mandamentos que dizem respeito ao nosso relacionamento vertical. Então, como cidadãos dos céus e cidadãos da terra também, nós temos o dever de amar o nosso próximo e amar o nosso Deus e ter esse relacionamento vertical com Deus, um bom relacionamento com Deus. Mas também os outros 6 mandamentos da lei, ele vai falar sobre um relacionamento horizontal. E nesse relacionamento horizontal, diz respeito do homem para com o homem. Ou seja, do homem para com o seu próprio, do homem para com toda a raça humana. Lá ele está falando, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Enfim, são relacionamentos bons que todo ser humano deve ter com o seu próximo. Paulo, ele tem um interesse e dá um valor muito grande, uma importância muito grande para o relacionamento cristão, o relacionamento interpessoal, o bem viver cristão. Aí, cumprindo isso, vivendo isto com amor, cumpriu a lei de Deus. Então, quem ama o seu próximo, quem tem esse relacionamento horizontal, quem tem esse relacionamento vertical, ele cumpriu a lei. Deus o vai abençoar e ele vai se sujeitar às ordenanças dos governos civis estabelecidos por Deus.
Ponto 3, do tópico de número 2, o segundo grande mandamento. Paulo vai continuar falando aqui sobre o amor. E ele se reporta ao Antigo Testamento, lá em Levítico, capítulo de número 19, versículo de número 10. Olha o que Paulo fala aqui a respeito da lei. 19, 10, ele diz assim. Paulo ele vai falar sobre o amor ao próximo. E no amor ao próximo, ele vai falar que nós devemos estar sempre guardando os mandamentos de Deus, devemos estar sempre amando o nosso próximo. Ele diz assim, não te vingarás, 19 e 18, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então ele se reporta ao Antigo Testamento, ao livro de Levítico, para mostrar para nós que nós devemos amar o nosso próximo. Ele vai concluir dizendo que o cumprimento da lei é o amor. Assim sendo, o amor, ele é a base para todo o relacionamento cristão. Ele é a base para o nosso viver cristão. O amor, ele vai promover o bem-estar de todas as pessoas. Olha o versículo de número 9 do capítulo de número 13. Ele vai dizer o seguinte, a lição não está, vou procurar aqui na Bíblia, e você vai acompanhar comigo. Romanos capítulo de número 13 e versículo de número 9, ele vai falar sobre este amor. Ele diz assim, olha, veja bem, o que está escrito aqui. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao próximo como a ti mesmo. Então este mandamento, ele é permanente, não cai no desuso. Então nós precisamos amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Vamos para o tópico de número 3, deveres espirituais. E o ponto 1 do tópico de número 3 vai falar sobre a consciência escatológica. E ele vai usar o versículo de número 11 para falar sobre essa consciência escatológica. Ele diz assim: e isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. Então Paulo ele fala do tempo aqui, no que diz respeito a uma ocasião oportuna, a hora oportuna, ao tempo oportuno. Por quê? Porque Paulo, já naqueles dias, ele falava sobre a vinda de Jesus, como se a vinda de Jesus fosse acontecer naqueles dias. Então Paulo aguardava ainda vivo a vinda de Jesus. E se Paulo já aguardava a vinda de Jesus naqueles dias, imagine nós. Então nós temos que despertar do sono, porque o tempo já é chegado. Então é uma consciência escatológica acerca da vinda de Jesus. Então Paulo está falando, está se referindo justamente a isso, porque a vinda de Jesus é uma realidade presente na vida de todo cristão. Isso é uma consciência escatológica. Ponto 2 do tópico de número 3, consciência da salvação e do Espírito Santo. Então ele vai falar um pouquinho aqui de soteriologia, que é o que a epístola aos Romanos fala, né? Que é a doutrina da salvação, e vai falar de pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. E ele usa o versículo de número 13 e de número 14, 11, 12, 13, 14, justamente para falar sobre isto. Então ele está dizendo aqui, olha: andemos honestamente como de dia, e não em glutonarias, é o versículo 13. Nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne nas suas concupiscências. Então Paulo está dizendo que a nossa salvação está hoje mais perto de nós do que quando nós abraçamos a fé.
quando nós recebemos a fé em Jesus Cristo. E quando ele diz, não tenhais cuidado da carne e da sua concupiscência, ele está dizendo para que eu e você venhamos a nos revestir do Espírito Santo, porque só com a ajuda, irmão, do Espírito Santo é que nós vamos vencer a carne e todos os seus desejos e as suas vontades. Só com a ajuda do Espírito Santo nós vamos conseguir viver neste mundo sendo obedientes às autoridades constituídas, nos sujeitando às autoridades constituídas. Só com a graça e a ajuda do Espírito Santo nós vamos conseguir vencer os desejos da carne e aguardar a vinda do Senhor, que é muito breve, porque o Espírito Santo ele produz o fruto da vida em nós, que nos faz vencer as problemáticas desta vida. Por isso eu aconselho, andemos em espírito e não vamos ter cuidado na carne nem na sua concupiscência. Obediência às autoridades civis. Nós temos deveres civis, morais e espirituais. E nessa consciência da salvação e do Espírito Santo, Paulo está nos alertando que só com a graça e a ajuda do Espírito nós vamos conseguir ser obediente e vencer nesta vida. Concluindo aqui a nossa pré-aula da lição de número 10, nós estudamos, analisamos e percebemos que nós temos responsabilidades aqui no nosso convívio, tanto social como no nosso convívio espiritual. Nós temos deveres para com o Estado, porque nós somos seres sociais, e temos também deveres para com o nosso próximo e para com Deus, porque somos seres morais e somos seres espirituais também. Então nós temos que investir no nosso relacionamento com o nosso próximo e temos que investir também no nosso relacionamento com Deus. É o relacionamento vertical e o relacionamento horizontal. Vertical porque nós somos cidadãos dos céus. Horizontal porque ainda nós somos cidadãos aqui da terra. Então temos que investir neste relacionamento. Precisamos viver bem uns com os outros. Então, como disse aqui Tito, escrevendo no capítulo de número 2 e no versículo de número 12, eu quero encerrar dizendo as palavras da última parte do versículo. Tito ele disse assim: vivamos, pois, neste presente século, sóbria, justa e piamente. Por quê? Porque, como Paulo, o tempo é chegado, nós aguardamos a vinda do Senhor. Então, prezado amigo, prezado irmão, professor da Escola Bíblica Dominical, que o Senhor abençoe você em mais esta pré-aula, que junto com seus alunos vocês possam discutir sobre os deveres civis, morais e espirituais que nós, como cristãos, nova criatura, vivendo uma nova vida com Cristo, devemos ter. Que Deus te abençoe. Na próxima aula nós vamos estudar a lição de número 11, a tolerância cristã. E eu vou estar aqui e eu aguardo você para a nossa próxima pré-aula. Fique com Deus. Deus abençoe você, sua vida, seus alunos e a sua família. Um abraço e até a próxima pré-aula. Até mais.